A paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Ibrael Aguiar e esse é o canal Lux Fidei. Sejam muito bem-vindos. Nesse canal nós iremos abordar fé católica, Bíblia, catecismo, tirar dúvidas frequentes que os católicos têm. Este canal foi pensado para deixar um conteúdo sólido católico para meus filhos, meus afilhados e para vocês que irão nos acompanhar nessa jornada. Roda a vinheta. Você também fica admirado quando vê seus pregadores favoritos pegando a Sagrada Escritura para ler e interpretando elas, fazendo aqueles discursos belíssimos que você para pensar de onde ele tira essas informações. Como que ele lê a Bíblia e as coisas se encaixam como um quebra-cabeça tão perfeitamente. Aí você para pensar, você vai, pega a Bíblia, começa a ler e fica assim, muitas vezes, sem saber o que está querendo dizer. Às vezes você lê, você fica pensando, tá confuso. Não, Não é assim? não. Aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Como é que a pessoa consegue ver essas informações tão difíceis de se ler, de se interpretar, e juntar elas e sair aquelas pregações fenomenais? É lindo ser católico, é lindo ter santos que iluminam, que são faróis e que nos dizem: existe vida sobrenatural, a Igreja de Cristo sobrevive. Sim, existe uma maneira correta de se interpretar as Sagradas Escrituras. E não, eu não estou falando das maneiras descritiva, normativa e dogmática, como as pessoas costumam explicar para vocês. Isso é fake. Essa interpretação descritiva, normativa e dogmática é uma ideia humana. É uma ideia humana. Então, Hebrael, como que eu devo realmente interpretar as Sagradas Escrituras? Ó, no Catecismo da Igreja Católica, nós temos a solução. Nós temos a explicação concreta de quais são os sentidos das Sagradas Escrituras. O sentido literal, ou seja, aquilo que eu estou lendo realmente quer dizer aquilo, e o sentido espiritual. Eu tenho três maneiras que eu consigo interpretar de maneira espiritual. Nós temos o primeiro de todos, que é o moral, ou seja, é eu ler a Sagrada Escritura de forma moral, de acordo com os ensinamentos que Cristo deixou. A partir do Novo Testamento já temos, com os evangelhos, com todas as instruções que temos dos apóstolos. Quando eu vou ler especificamente o Antigo Testamento, eu preciso ver naquele texto o sentido moral para aplicar essa leitura à minha vida. Brael, tem algum exemplo bíblico disso? Temos sim. Toda vez que nós temos leis concretas, como, por exemplo, os 10 mandamentos e todos os outros mandamentos de Cristo, o Sermão da Montanha, todos esses mandamentos são explicações morais, são coisas morais que temos de agregar e viver em nossas vidas. Seja na nossa comunidade, na escola, no trabalho, onde quer que vivamos, essa moral desses ensinamentos, os 10 mandamentos e todos os ensinamentos que Cristo deixou, deve nos acompanhar. Este é o primeiro sentido espiritual, que é o moral, que eu consigo aplicar, né? Olha, com essas observâncias, eu consigo olhar todo o Velho Testamento na ótica de Cristo. Como Cristo explicou, como Cristo viria, o que Cristo faria nessas ocasiões. Beleza. Depois nós vamos para o próximo, que é o sentido anagógico. A palavra aná quer dizer cima e gógico quer dizer conduzir. Ou seja, é eu ler a Sagrada Escritura de maneira que ela me conduza para cima, que ela me eleve, de forma que, especificadamente, seja importante para a nossa salvação. Ou para o céu a ser atingido, ou para o inferno a ser evitado. Qual que é a metodologia para mim ler de forma anagógica? Você especificadamente precisa de um texto do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento em que esse texto do Velho Testamento tem alguma confluência, ele se cumpra em algum lugar.
Então, principalmente quando nós temos as profecias, né? Nós temos profecias, às vezes temos passagens do Velho Testamento, que no Novo Testamento ele prova que em Cristo aquilo se cumpriu, ou que no Novo Testamento aquilo se cumpriu. Vamos pegar um exemplo bíblico? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, se salvaram por meio da água. Ok, aqui nós vemos que do versículo 18 até o versículo 20, ele está citando uma passagem do Velho Testamento. Vamos prosseguir. Do versículo 21, nós veremos o cumprimento dessa leitura em Jesus Cristo. Nesse caso, o sacramento do batismo. Vamos lá. 21. Essa água prefigura o batismo de agora, que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, nós vemos aqui Pedro pegando uma análise do Velho Testamento, no caso das águas, né, que outrora inundaram a terra. Dessa vez ele aplica essa leitura das águas ao batismo, que nós vemos ele utilizando um versículo do Velho com uma confluência, né, alguma concretização disso no Novo Testamento. Algo que nos eleva, ou seja, nós poderemos chegar ao céu. Vamos continuar. Versículo 22. Esse Jesus Cristo, tendo subido aos céus, está assentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Ou seja, aqui nós vemos uma realidade anagógica, uma realidade que já está além dessa vida, já está no céu. Então, nós vimos que Pedro utilizava essa metodologia. O segundo exemplo muito claro que a gente pode estar utilizando está na carta de 2 Pedro, lá no capítulo 2, versículo de 4 a 9. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo, e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Se, enfim, livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa. Ou seja, nós vemos uma realidade do Velho Testamento, uma ideia do Velho Testamento, uma noção do Velho Testamento. E vamos ver o cumprimento dela em Cristo, em algo que nos leva ou para o céu ou para o inferno, algo que nos eleva. Vamos ver. Versículo 8. Esse justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. Agora vem a parte do cumprimento em Cristo. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo. Então nós vemos essa metodologia de você pegar algo do Velho Testamento, pegar uma noção, uma ideia do Velho Testamento, ver o cumprimento dela em Cristo para algo que vai nos elevar, seja para o céu, a ser desejado, ou o inferno, a ser evitado. Neste caso aqui, ele está falando de condenação, algo que nós devemos evitar. O terceiro sentido é o sentido alegórico. Diferente do sentido moral e o sentido anagógico, que a gente consegue perceber que eles estavam utilizando para interpretar as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, esse você não precisa de tantas análises,
para perceber, pois a própria Bíblia menciona ele. Vamos para Gálatas 4, do versículo 21 a 27. Aqui nós temos a alegoria de Sara e Agar. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria. Aqui São Paulo ele usa expressamente a palavra alegoria. O que é uma alegoria? É uma referência, é uma tipologia, entendeu? É algo que remete, algo que lembra. E disso você consegue destrinchar uma alegoria. E aqui nós temos a referência de Sara e de Agar, onde o filho, de uma é o filho da natureza apenas e o outro o filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, diz o versículo 24, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças, uma a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Isaías 54, versículo 1. Então aqui nós vemos essa representação. Você pegar uma alegoria do Velho Testamento e encontrar uma tipologia, uma referência, um símbolo. Ou seja, essa representação da história de Sara e de Agar. Você consegue trazer frutos, de algo que estava no passado para o presente. Ou seja, você consegue iluminar o Velho Testamento com o Novo. Então, pegando as coisas que nós temos, os acontecimentos, as conclusões que nós temos no Novo Testamento, temos a iluminação disso no Velho Testamento, utilizando esse método de alegoria. E esses são os 3 métodos espirituais. Você já tinha ouvido falar sobre eles antes? Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo, que vamos estar postando cada vez mais conteúdos. Catecismo da Igreja Católica, Suma Teológica, Catena Áurea, estudos dos primeiros padres, citações dos primeiros padres acerca dos evangelhos, todos os tipos de conteúdo que possam estar sendo edificantes para a sua vida. Pode talvez estar fazendo a diferença para vocês. Às vezes a única coisa que nós temos, que está impedindo a gente de interpretar e entender a Sagrada Escritura como os apóstolos entendiam, é que nós estamos tentando ler a partir da nossa visão. E isso não deve ser feito. Nós devemos ler a Bíblia como Jesus e os apóstolos interpretavam e liam. A Sagrada Escritura ela diz o seguinte: há uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, uma só esperança. Então, como poderíamos chegar a ter uma só fé, um só entendimento e uma só esperança, se toda vez que cada Bíblia, que um cristão, que um fiel for ler, ele entender ela de forma diferente que os outros? Se nós lermos as Sagradas Escrituras nesse sentido, primeiro, a gente vai ter um entendimento melhor sobre o que acontece na Bíblia. Então, quando você estiver lendo sobre Abraão, e quando Abraão for sacrificar Isaac, e Deus impedir entregar um cordeiro, você vai lembrar, peraí, um cordeiro? Jesus no Apocalipse é descrito como Cordeiro de Deus. Então a gente já entende, entendeu? Fazendo esses tipos de alegoria, a gente chega à mesma conclusão que os apóstolos tiveram. Somente dessa forma teremos uma só fé, uma só esperança. Por quê? Utilizando a metodologia correta de interpretação das Sagradas Escrituras, poderemos estar unidos em verdadeiramente uma só fé.